Sou o pastor Marcos Cavalcante, sou pastor da Igreja Videira em Paris, na França. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu sei que eu não posso demorar muito, mas eu quero falar um pouco daquilo que nós temos vivido lá na França, né? Daquilo que nós temos experimentado e daquilo que tem sido motivo de motivação. Nós temos sido encorajados a continuar com aquilo que nós temos feito como trabalho. Nós estamos ali em Paris. Eu tive outra ocasião aqui também, né, falando daquilo que é o nosso trabalho lá em Paris, na Videira, na França. E eu sei que eu dei alguns testemunhos aqui. E eu sei que Deus colocou uma palavra no meu coração. E é tão bom porque quando eu cheguei aqui, comecei a escutar o primeiro louvor, falava de algo como uma decisão, como queimar a ponte, né? Eu falei, uau, tem a ver com aquilo que eu quero falar, tem a ver com aquilo que eu quero ministrar, tem a ver com aquilo que Deus tem para falar para nós. Você acredita que Deus tem algo para falar no seu coração hoje? Você acredita mesmo? Você crê nisso? Porque isso faz toda a diferença também. Isso faz a diferença porque você vem para algum lugar para ouvir de Deus. Se o seu coração estiver fechado, tem muita dificuldade de Deus falar. Então, quando você abre o seu coração, você tem grande possibilidade de ouvir de Deus. Deus vai falar com você, Deus vai falar no seu coração. E esse é o alvo. Deus tem escolhido os momentos, situações para que você entenda do amor de Deus. E hoje nós temos falado muito sobre o amor de Deus, porque isso é uma verdade que não pode sair do seu coração. Você acredita que você é amado de Deus? Você tem que ter essa convicção do seu coração. Hoje nós estamos pastoreando uma igreja que nós começamos ali em Paris. Nós fomos enviados para lá, né, a partir de Goiânia. Nós tivemos ali o nosso tempo, nós fizemos seminário e fomos enviados para lá. E eu, minha esposa, mais 2 filhos, né? A Carolina e o Gabriel. Inclusive hoje eles já estão, minha filha com 22 anos, meu filho com 19. Então eles estão conosco toda essa trajetória, tudo isso que Deus preparou. E eu sei que tem muito mais. Sabe, eu fico vendo assim hoje, né? O pastor Marcelo falando que o ano que vem vai fazer a multiplicação do prédio, multiplicação da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é poderoso, sabe? Isso é realmente o agir de Deus. Isso é aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem para o seu povo. A multiplicação, o crescimento, algo realmente que mostra que Deus está movendo e está fazendo. Amém? Isso tem que ser um motivo de alegria, tem que ser realmente um motivo de louvor para nós. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 8. Amém? Vai projetar? Projeta aqui? Amém. Então vamos ler? Todos encontraram aí? Amém? Tem que falar amém, para a gente estar junto. Então diz assim: sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Repete comigo: seja achado nele. Amém. Não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse por ela. Eu queria que você, orasse para que o Senhor traga venha a luz, venha a revelação da palavra, da vida dele sobre nós. Pai, nós oramos nessa hora
colocamos, ó Deus, nossas vidas. Senhor, a tua igreja, ó Deus Senhor, Pai amado, Deus Senhor, precisa da tua clareza, precisa da revelação, precisa da luz, ó Deus Senhor, que muda toda a nossa vida. Pai, Senhor, dai-nos a luz, dai-nos a revelação, Senhor, que nossos corações estejam abertos, nossas mentes cativas ao Senhor, para ouvir do Senhor, e sejamos transformados, sejamos tocados, sejamos, ó Deus Senhor, receptíveis, ó Pai, a tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, interessante que esse texto, a gente sabe que Paulo escreveu aos Filipenses, e é algo assim que nós temos ouvido muito, e Deus tem falado muito isso comigo, porque o que você é hoje é aquilo que você tomou como decisão antes. Aquilo que você vive hoje é porque você tomou uma decisão antes. E é tão bom que hoje, aí eu venho aqui, eu nem sabia que tinha formatura, né? Mas são decisões, vocês tomaram decisões para ouvir de Deus. Vocês tomaram decisões que teve renúncia, teve situações que vocês tiveram que renunciar, né? Tanto quem está ministrando, tanto também quem está recebendo. Então hoje nós somos a resposta daquilo que nós tomamos decisão antes, né? Hoje eu estou aqui, né, ministrando uma palavra, falando da parte de Deus. Então é algo que eu tomei como decisão antes, sabe? Esse texto falou muito comigo, porque quando eu ouvi seja achado nele, eu falei, Pai, que é isso? O que será que é esse achado nele? Achado em Cristo, envolvido nele, fazer parte daquilo que é. Sabe, Deus falou muito forte no meu coração a respeito de um campo missionário, né? Eu não sei se é porque eu sou um missionário, porque eu sou um missionário. Eu saí para pregar a palavra, fui parar lá em Paris, lá na França. E hoje sou pastor de uma igreja, mas eu cheguei ali. Interessante que quando eu tomei a decisão para ir para a França, eu não era pastor. Quando eu tomei a decisão para ir para a França a primeira vez, eu tinha um desejo de ver a obra acontecer. Eu tinha um desejo de ver o evangelho sendo espalhado. Eu tinha um desejo de ver pessoas sendo convertidas. Sabe, eu ouvi o testemunho do irmão falando aquilo que é, né? Eu vários hotéis também entrei, está ali o Novo Testamento, estava ali. Sabe, eu não sabia nem quem que tinha colocado, mas eu sabia que alguém da parte de Deus tinha colocado. Eu sabia que alguém da parte de Deus tinha sido usado para que aquilo pudesse chegar naquele lugar. Sabe, então eu tinha esse desejo, né? Hoje tem, né, uns irmãos que estão andando conosco, sabe, como a decisão desse casal ter vindo de lá participar da conferência conosco. Então eles entenderam que existe esse campo também, e esse campo missionário, Deus falou comigo algo tão precioso, porque o campo missionário, eu não estou falando de algo, sabe, um local ou algo geográfico, não falo disso. Eu falo daquilo que é a missão sua, a missão minha, a missão que nós temos em Deus, ser achado nele, ser achado naquilo que é o propósito para a minha vida, para a sua vida. Você tem convicção que você está no centro do propósito de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você tem convicção que você está no centro do propósito de Deus? Você está vivendo o propósito de Deus? Porque isso tem que queimar no seu coração. Isso tem que ser algo que te gera paz, mesmo no meio da circunstância difícil. Você fala, não, as coisas vão mudar, porque eu estou no lugar certo, eu estou ouvindo algo certo, na hora certa, vivendo aquilo que é o correto. Interessante que, sabe, eu creio que Deus, Ele nos dá esse campo missionário. Ele já nos deu. E esse campo missionário, como eu falei, não é algo geográfico, como nós estamos aqui em Caldas Novas, né? Não, então tem uma região aqui que é minha. Então eu tenho que... Esse é meu campo missionário. Não é disso. Isso também pode ser algo dessa maneira, mas eu não quero falar justamente disso. Eu quero falar de uma missão sua. Deus colocou para você. Deus sonhou com você.
Deus sonhou com aquilo que Ele tem para colocar em suas mãos. Sabe, isso é algo tão precioso, porque isso é algo que às vezes as circunstâncias vão tentar colocar situações para te levar a acreditar que você não deve continuar. Às vezes, sabe, o inimigo colocar situações, às vezes para desanimar, ou às vezes para gerar circunstâncias, para mostrar para você que não precisa continuar. Mas Deus, hoje, nessa tarde, Ele está falando exatamente: Deus, eu sonhei com você, e tem um campo para você, tem uma missão para fazer. Então tem algo que Deus colocou em nossas mãos. Sabe, interessante que eu fico muito tocado, porque tem aquele irmão, sabe, eu não sei se você já ouviu a história dele, ou já viu alguma pregação. Ele esteve na França um tempo. É aquele irmão que nasceu sem os braços, sem as pernas. É o Nick Vujicic. Ele não tem nenhum dos membros. Ele não tem o braço, não tem as pernas, e ele prega a palavra de Deus. Então ele nasceu daquele jeito. Mas mesmo daquele jeito, ele entendeu: eu tenho um campo missionário. As circunstâncias são diferentes, as situações se tornam difíceis, se tornam mais complicadas. Porque eu ouvi a história dele. Ele é filho de pastor, nasceu num lar cristão, e ele entendia, ele ouvia o pai falar que existia um Deus de amor, que existia um Deus que fazia, existia um Deus, e talvez aquilo ali, aquela situação, ele poderia muito bem falar: não, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não está preocupado com aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu quero falar para você: você nasceu na época certa, na geração certa, e da maneira que Deus quis, para que você entendesse que não existe circunstâncias nem situações para você parar, porque Deus colocou algo em suas mãos, gerou situações para que você seja testemunho do amor dele, testemunho do poder dele, testemunho das maravilhas dele. Sabe, interessante que a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que no decorrer dessa palavra, no decorrer dessa Bíblia maravilhosa, dessas histórias, dessas ilustrações, o Senhor nos encoraja em várias maneiras. O Senhor nos leva a sonhar com tanta coisa, sabe? E nós aqui, sabe, hoje, né, aqui testemunhando, falando daquilo que é o amor de Deus. Hoje, interessante que agora à noite aconteceu o nosso culto lá em Paris, né, na igreja Videira em Paris. Eles me mandaram a foto, a sala cheia de gente. Uau, glória, glória e glória a Deus. As coisas acontecendo. Sabe, Deus tem cuidado. Você tem certeza que Deus tem cuidado de você? Mesmo em circunstâncias, situações que às vezes o inimigo tenta mostrar que você não está sendo cuidado, você tem esse coração? Você tem esse coração grato? Porque nós temos que ter isso. Sabe, eu quero falar desse campo, mas eu quero falar um pouco mais, porque existem situações que, no decorrer das suas decisões hoje, e nas decisões que você tomou antes, hoje você pode desfrutar, hoje você vai entender, hoje você pode compreender, porque é tão bom quando você fala: eu tomei a decisão correta. Hoje eu sei que eu tomei a decisão correta. E assim como os formandos, né? Eles tiveram a iniciativa de fazer a inscrição, de falar: eu vou fazer, isso vai acontecer, então eu vou até o final. E é tão bom quando você chega até o final, é tão bom quando você consegue chegar. Agora mesmo vão entregar os certificados, né? Não é isso? Ou não tem certificado aqui? Tem. Então vai receber o certificado e vai entender: glória a Deus que eu tomei essa decisão. Então tem algumas decisões, sabe, que nós tomamos, que Deus quer falar para você: você me ouviu, você entendeu, e você sabe que tomou a decisão correta. Amém? Sabe, pega a sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero contar a história aqui. Eu quero usar o exemplo de Eliseu, naquilo que ele teve de tomar decisões, naquilo que ele teve de tomar uma decisão para que ele pudesse tomar a consciência, que ele pudesse realmente entrar nesse campo missionário.
para que ele pudesse cumprir a missão que o Senhor colocou para ele, a missão que o Senhor colocou nas mãos dele, para que ele vivesse isso, para que ele cumprisse o propósito de Deus. Eu quero usar esse exemplo, porque aqui Eliseu teve de tomar decisões, e decisões foram realmente cruciais na vida dele, assim como decisões, eu tenho certeza que hoje você olha para as decisões que você tomou e fala: eu tive que tomar decisões que hoje me levou até a estar aqui. Eu tive que tomar decisões porque através dessa decisão hoje eu estou sentado aqui, hoje estou ouvindo a palavra de Deus, e hoje eu tenho convicção daquilo que é o amor de Deus, porque esse amor é algo que não muda. É interessante que a palavra de Deus nos mostra que não precisa da sua decisão para Ele te amar. Ele vai te amar de todo jeito, mas a sua decisão vai poder desfrutar desse amor e entender esse amor. Porque o grande problema é o seguinte: porque se você não toma a decisão correta e não entende que essa decisão é algo que você precisa tomar, você mais à frente vai falar: meu Deus, como eu perdi tempo. Amém? Então vamos ler essa parte. Então em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com o 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. No versículo 20 fala assim: então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Interessante que aqui, por que eu quero pegar essa parte como um exemplo? Eliseu, ele teve que tomar decisões, e ele teve que tomar decisões que eu vi três coisas aqui muito importantes que Eliseu teve de fazer. Primeiro, ele teve de crer plenamente no amor de Deus. Depois, ele teve de resolver toda a questão do passado. Em terceiro lugar, ele teve que queimar a ponte. Primeira coisa que ele teve que entender, ele teve que esperar o melhor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que a amam. Eu não sei se você entende, mas você tem que acreditar no amor de Deus. Primeira coisa que Eliseu teve que entender, ele teve que acreditar que Deus amava, ele teve que acreditar que ele poderia se entregar ao Senhor, ele teve que acreditar que essa decisão iria esperar o melhor de Deus. Você tem esperado o melhor de Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você tem esperado o melhor de Deus? Porque você tem que esperar o melhor de Deus, você tem que esperar que Deus tenha o melhor para você. Você não tem que esperar: agora eu estou enrolado, Deus agora vai me castigar. Não, lembra de uma coisa: o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele vai além daquilo que você pensa ou imagina. Ele vai muito além. E Eliseu aqui, ele teve de fazer isso. Porque Eliseu aqui encontrou Elias, e ele falou: eu vou com você. Então você tem que deixar tudo. Ele só falou: espera que eu vou despedir do meu pai e da minha mãe. Espera que eu vou eliminar tudo que eu tenho. Espera que eu não quero mais saber de nada. Espera que eu vou tomar uma decisão realmente. Espera que eu tenho que fazer algo, mas eu vou com você. Espera que tenha decisão. Isso é acreditar no amor de Deus. Isso é acreditar que Deus tem o melhor. Isso é acreditar que você está cumprindo o propósito. Isso é você tomar uma decisão. Teve uma época na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei decisões assim que às vezes
falei, eu tenho que acreditar que Deus tem o melhor para mim. Eu tenho que acreditar nisso. Você tem lembranças, decisões que você tomou, que você teve que acreditar no amor de Deus? Você tem lembranças disso? Porque Deus quer hoje confirmar isso para você. Deus hoje vai falar para você: você tomou a decisão correta. Aquilo que você tomou como decisão, que hoje faz com que você esteja aqui, sendo encorajado, fortalecido, é porque você entendeu, o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Sabe, então tem decisões. Eu me lembro que, sabe, muitas vezes eu lembro que nós estávamos na França, né, e nós morávamos a 500 quilômetros de Paris. Estávamos sendo acompanhados pelo pastor Marcelo, né? Tamanho do pastor Marcelo ali, por isso que eu estou falando, pastor Marcelo Almeida. E ele nos acompanhava na França. Então nosso trabalho estava ali, estava 500 quilômetros de Paris, numa cidade do interior, e nós já estávamos com um pouco de pessoas ali. Fizemos reuniões lá com 30 pessoas, né? E o pastor Marcelo depois esteve nos visitando, o pastor Luiz também esteve lá conosco. E eu me lembro que o pastor Marcelo ele veio nos visitar e ele falou o seguinte, falou: Marcos, tem algo que você precisa fazer. Porque nós estávamos bem estabelecidos, tínhamos a nossa casa, eu trabalhava, né? Tinha um emprego, minha esposa também. Mas ele teve uma direção de Deus para falar para nós, né? Ele, como nosso discipulador, aquele que estava nos acompanhando e tudo, ele falou: Marcos, você tem que sair daqui. Você não pode ficar aqui no interior da França. Você tem que ir para Paris. Eu fui para Paris. E Paris é uma cidade que eu não queria morar. Cidade muito grande. Pra você ter uma ideia, lá na região parisiense tem 12 milhões de habitantes. Quer dizer, a população é maior do que Portugal. Então é uma cidade muito grande. Eu não queria ficar ali, crescer, sabe, estar com a minha família e tentar uma obra. Eu falei: não, mas você tem que ir para Paris. Interessante que nessa ocasião eu falei para ele, pastor, eu preciso orar. Eu tenho que orar, e eu e a minha esposa também nós temos que orar, porque é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu preciso confiar no amor de Deus. Em outras palavras, eu preciso confiar nesse amor. E eu tomei a decisão. Ele falou assim: só que eu quero que você vá para Paris. E aí nessa decisão que eu tinha que tomar para Paris, aí ele me falou: não, mas eu não quero que você vá direto para Paris. Eu quero que você vá para Goiânia e depois você vai para Paris. Aí eu falei: oh meu Deus, agora que complicou mais, eu tenho que ir para Goiânia. Eu falei: pastor, tem 7 anos que eu não vou em Goiânia. Eu não tenho mais nada lá. Tem minha família lá, mas eu não tenho. Eu falei: não, você vai para Goiânia. E nós tomamos a decisão de vir para Goiânia. Então eu tive que acreditar no amor de Deus. Porque eu tinha tudo lá. Eu tinha uma casa, tinha tudo. E eu falei: eu acredito nesse amor. Ele falou: se você quer ter uma grande igreja, então você tem que sair daqui. Se você quer ser realmente um pastor, e se você quer realmente uma grande igreja, você tem que ir para Paris. E eu fiquei naquela: Senhor, eu falei, preciso tomar uma decisão. E a decisão que, às vezes, a decisão que você toma, a primeira ação, você acha que tu não tomou realmente uma decisão correta. Porque existem perdas. Eu não sei se você lembra do texto que eu li em Filipenses, porque Paulo falava justamente de perdas. Falava: eu perdi, mas nada disso é mais importante que o propósito de Deus para a nossa vida. Interessante que quando eu falava, eu tomei a decisão para ir para o Brasil. E eu ia compartilhar com meus amigos, eles falavam: mas e aí? E o seu trabalho? E a sua casa? Eu falei: se tiver que deixar a casa, tudo, para o propósito de Deus, não tem problema. O propósito de Deus fala mais alto. Aquilo que Ele tem para mim é muito maior. Aquilo que Ele tem para a minha vida, para a minha família é muito maior. Você acredita nisso? Você tem que acreditar nisso. Então a primeira coisa que Eliseu teve, ele teve que entender que o amor de Deus era maior do que tudo aquilo que ele tinha como decisão. O amor de Deus fala muito mais alto.
Sabe, é interessante que eu vim com a minha esposa, e às vezes situações, e eu fui fazer a turma especial, né? Você sabe muito bem o que é a turma especial. E aí vivíamos ali, tínhamos ajuda, e aí às vezes, né, nós alugamos um apartamento ali de frente ao Bueno e ficamos ali bem próximo. Ainda bem que aqui agora, né, é só atravessar a rua, nós vamos participar da aula. E depois eles mudaram a aula lá para a Praça da Bíblia. E eu tinha que sair, pegar o ônibus 5h30 da manhã, para chegar às 7 horas, 6 horas. E eu pegando o ônibus, às vezes com a minha esposa, e aí aquele ônibus lotado ali, com aquele negócio, eu falei, gente, eu olhava para ela, olhava para mim, e a gente começava a rir. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui? O que é isso? Mas tinha alegria. Por quê? Porque acreditava no amor de Deus. E Deus fez milagres. Deus nos levou a ter experiências maravilhosas, onde a ajuda realmente que nós recebíamos não era grande coisa, mas nos sustentava, e às vezes situações que eu não poderia viver em outro lugar, mas Deus nos levou a viver isso. Levou a viver isso. Para quê? Para que você entenda que o amor de Deus fala muito mais alto e é muito mais importante que qualquer outra decisão sua. Eu não sei qual é a decisão que você tomou, não sei aquilo que você está realmente passando, mas Deus está falando algo com você. E eu, sabe, em segundo lugar, Eliseu, ele teve que resolver toda a questão do passado. Lá em 1 Reis, versículo 19, fala assim: partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Eliseu lançou a sua capa sobre ele. Então o que acontece aqui? Fala exatamente quanto ele tinha. Fala o que ele precisava fazer. Então ele precisava de resolver tudo isso. Isso tinha que ficar para trás. Isso não tinha mais que acompanhá-lo. Ele não tinha que ir mais além com isso. Então ele tinha que deixar tudo isso para trás. Tem coisa que te prende no passado, então elimina isso. Tem coisa que te amarra lá atrás, deixa isso para trás. A decisão que você tomou, aquilo que você tomou como iniciativa, Deus vai te levar muito mais além. Fala para a pessoa do lado assim: Deus vai te levar muito mais além com as suas decisões em Deus. As suas decisões em Deus vai fazer com que você experimente o melhor. Vai fazer com que você experimente aquilo que é o correto para a sua vida. Esse campo missionário só vai ter sentido para você quando você entender que aquilo que te prende tem que ficar para trás. Eu não sei se eu estou falando de relacionamento, não sei se estou falando de, às vezes, situações que você ainda, sabe, fica preso, fica amarrado. Mas Deus quer trazer essa clareza para você hoje. Ele quer fazer você entender que tudo isso é como uma decisão para acreditar no amor de Deus. Interessante que ali na França, sabe, nós temos vivido um tempo tão precioso. Tempo precioso. A metade da nossa igreja é uma igreja jovem. Sabe, jovem mesmo. No último batismo nós batizamos 3 ex-muçulmanos. Eu não sei se você entende o que é muçulmano convertendo. Mas o muçulmano converter, o contexto de vida não tem nada a ver com o nosso. O contexto de vida não tem nada a ver conosco. Hoje você está aqui, você ouve Jesus, ouve falar de Jesus, falar, sabe, do nome dele, todos os lugares. Mas o muçulmano não cresce com isso. O nome Jesus é uma blasfêmia. O nome Jesus ele não pode nem falar, não pode nem pronunciar, porque é uma ofensa. Converte. Nós temos células de jovens hoje, numa região onde tem muitos muçulmanos. Então ali naquela célula já convertei 3. E eu me lembro que eu batizei, né, uma jovem
E essa jovem, no momento que eu estava orando ali, que eu estava batizando aquela jovem, estava profetizando e declarando: essa é a primeira de muitos, essa é a primeira de muitos. Tudo isso porque são decisões que você tomou. Tudo isso só porque você tomou uma decisão, aonde lá atrás você entendeu: Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais do que você imagina. Nós não podemos imaginar, você não tem como entender o total propósito de Deus. Sabe, eu vejo ali, né, a nossa igreja, metade, eu falo, deve ser porque o pastor é jovem, né? Não, pastor Marcelo, o pastor é jovem, então, por isso que atrai tanto jovem. Eu fico maravilhado. Sabe, e eu sei que Deus tem muito mais do que isso, muito mais. Sabe, e ali com isso que nós temos vivido, eu tenho entendido, sabe, que tudo isso só acontece hoje, porque lá atrás eu entendi que eu precisava deixar tudo que estava me amarrando. Eu precisava deixar tudo que estava me prendendo. Sabe, muita coisa que nos prende, às vezes é o nosso coração, a nossa mágoa, às vezes nosso ressentimento, às vezes tristeza, que deixa isso para lá. Interessante que Deus nos chama para ir mais além. E o propósito de Deus, nós não entendemos tudo, mas você precisa entender que Deus te ama, que o amor de Deus está muito mais além do que você pensa, muito mais além do que você imagina. Sabe, interessante que em todas essas decisões você entende lá na frente: hoje eu sei que o Senhor preparou tudo para mim, eu só tenho que responder, eu só tenho que dar a resposta correta. E essa resposta faz com que as coisas aconteçam, essa resposta faz com que você experimente o melhor de Deus. E eu quero terminar, eu já estou terminando, eu sei que nós temos uma programação bem grande aqui. Sabe, ele teve que queimar a ponte, porque eu preparando essa palavra, Deus falou várias vezes no meu espírito, falou: existe algo que é como queimar a ponte precisa ser queimada. O que é queimar essa ponte? Essa ponte é quando você entende que não tem como voltar. Essa ponte não é alguém que vai queimar, é você que tem que queimar ela. É você que tem que pôr fogo nela e falar: eu não quero mais. Aqui, sabe, interessante que aqui no versículo 19, no versículo 21, fala assim: voltou, pois... No versículo 20: então, deixando os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Entenda algo, Eliseu entendeu: vou queimar tudo. Interessante que ele pegou os bois, tudo, vou fazer um churrascão, né? Se fosse aqui em Caldas Novas, ia ser uma churrascada. Vou fazer um churrasco. E aqui fala que os aparelhos ele usou para fazer o fogo. Deve ser a carroça, né? Aquilo que estava ali. E queimou tudo. Interessante que ultimamente tem uma música, não tem muito tempo, que fala, uma música que fala muito comigo, fala: para onde eu irei, né? Queimou tudo, queimou a carroça, sabe? Afundou o barco. Eu falo: uau, é exatamente isso. Para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro falou isso. É a hora que você fala isso. Fala: o que eu quero da minha vida a não ser servir o Senhor? Será que tem sentido na vida a não ser servir a Deus? Será que tem sentido na vida a não ser desfrutar do amor de Deus? Será que tem sentido a nossa vida a não ser cumprir o propósito que Ele tem para nós? Sabe, porque aqui Eliseu falou: existe uma ponte que precisa ser queimada.
E como eu falei, e não é a ponte que alguém vai queimar, não. A ponte é você mesmo que queima. Eu não faço mais parte dessa vida. É quando você atravessa como uma linha e fala: daqui eu não posso voltar mais. Isso não faz parte mais de mim. Isso não faz parte mais da minha vida. Eu queimei a ponte. Queima a ponte. Queima a ponte. Então, sabe, eu queria finalizar com um testemunho, porque teve várias situações na minha vida que eu tive de queimar a ponte. Várias situações eu tomei. Eu falei: essa ponte tem que ser queimada. Uma ponte que queima é quando você decide casar. Outra ponte é quando você assume um ministério. Você fala: daqui não volto, é daqui para frente, então eu vou até o final. A ponte eu não posso voltar mais. Sabe, lá naquele testemunho que eu contei agora mesmo, eu me lembro que o pastor Marcelo, quando eu estava naquela decisão, e eu liguei para ele, né? E aí a gente falando, ele falou: uai, você está aí ainda? Você não foi embora ainda? O que você está fazendo aí na França? Em outras palavras, você não queimou a ponte ainda? O que você está fazendo aí que você não queimou essa ponte? Queima essa ponte. Toma a decisão. Vai servir a Deus. Vai cumprir o seu propósito. Vai cumprir o propósito. Sabe, interessante que o Senhor, Ele fala para nós. Eu sei que hoje, sabe, hoje existem esses formandos, existem irmãos que decidiram trilhar esse caminho do vencedor. É daqui para frente. Não tem mais volta. É crescer, é avançar. Deus tem um ministério para vocês. Deus tem algo preparado para vocês. Deus tem algo preparado para nós como igreja. Sabe, tem algo que Deus tem preparado, mas só pode te entregar depois que você tomar essa decisão. Depois que você entender que o amor dele é muito maior do que o propósito que você vive, os seus projetos. Sabe, eu sou joalheiro, eu tenho, eu passei uma grande parte da minha vida trabalhando com joias, fabricando joias. E eu sonhava ter uma joalheria grande, com funcionários e tudo. E Deus falou: não, você não vai fabricar joias, não. Você vai cuidar de joias. Eu te chamei foi para cuidar de joias. Não foi para fabricar joias, não. Eu chamei você foi para cuidar de joias. Sabe, uma dessas decisões minhas, onde eu entendi que eu precisava queimar essa ponte, uma vez isso aconteceu lá em Paris. Quando eu mudei para Paris, quando eu estava lá na França, quando eu cheguei a primeira vez, e eu tomei a decisão, falei: daqui para o Brasil eu não volto mais para o Brasil. É daqui para frente, porque quando eu cheguei em Paris, eu falei: aqui vai ter uma videira, aqui vai ter uma igreja videira neste lugar, aqui vai ter uma videira, precisa de uma igreja aqui neste lugar. Fora do Brasil naquela época, tinha uma igreja em Atlanta e não tinha outra igreja, ninguém falava de igreja videira fora do país. Mas eu falei: nós precisamos ter. Então precisa, sabe, teve algumas decisões que eu tive de tomar, atrás eu não volto. A ponte já queimou, não posso voltar mais. E eu falei para Deus, eu estava 4 meses sem trabalhar. E eu precisando trabalhar, e eu não conseguia. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu jejuar, para mim já era, eu não sabia mais o que fazer além do jejum, porque nem fome eu não tinha. Eu falei: nem vale mais a pena jejuar. E teve um dia que eu tomei a decisão em Deus. Eu falei: a ponte não posso voltar, a ponte está queimada. Eu rasguei minha passagem de volta. E teve uma vez que eu falei para Deus, interessante que eu estava, sabe assim, e eu lendo aquela revista, a revista da videira, que tinha uma palavra do pastor Marcelo Almeida, que falava assim: Deus não aguenta ver o seu filho chorando. Aí eu li aquilo ali, eu falei assim: mas chorar mais? Será que eu preciso chorar mais do que eu choro? Aí eu fiz uma oração,
que eu nunca mais esqueci dessa oração. Que eu entendi que ali foi o dia que eu queimei a ponte. Que eu realmente falei, não tem como voltar mais. E eu falei para Deus, falei, Pai, foi uma oração bem curta. Mas eu falei, Pai, eu preciso trabalhar, que eu quero a minha família aqui comigo. Mas eu falei para ele, eu falei, hoje eu tomo uma decisão. A partir de hoje, eu não como mais. Eu não ponho nada na boca. Se o Senhor não me der um emprego. Se o Senhor não quer ver o seu filho morrendo, então me dá um emprego. Porque a partir de hoje eu não como mais. Não coloco nada mais na boca. E fui dormir. Isso era à noite. E quando eu olhei no outro dia, porque eu acordava todo dia e ia olhar a agência de emprego e tudo da internet. Quando eu olhei no outro dia, estava lá o meu emprego. Eu não fiquei sem comer nem um dia. Nem um dia eu fiquei sem comer. Sabe por quê? Porque Deus sabia que eu era capaz de ir até o final. Porque Deus sonda o coração. E Ele sabe a sua decisão. Sabe, eu queria que nós ficássemos de pé agora. Eu queria só... Eu não vou nem fazer um apelo, eu quero só que a gente... Eu quero fazer um apelo aqui então. O pastor Marcelo disse que tem tempo. Eu quero orar por você. Eu não sei qual a decisão que você tem que tomar. Eu não sei aquilo que você deseja em Deus. Mas Deus fala para você hoje: confia no meu amor. Confia que eu tenho o melhor para você. Confia que eu escolhi o melhor para você. Você só tem que entender que existe um campo que é seu. Um campo de missão. Algo que você precisa ser achado nele. Achado em Cristo. Achado no propósito. Sabe? Achado naquilo que Deus preparou para você. Eu não sei se os irmãos, alguém do louvor pode vir. Sabe, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você falasse com Deus agora. Fala com o Senhor. Aproveita esse momento. Sabe, eu sei que Deus nos preparou. Deus preparou hoje para que você tomasse uma decisão. Para que você entendesse que são decisões suas, que vai te levar mais além. São decisões suas, que vai fazer com que Deus libere aquilo que precisa. Mas você precisa entender, você precisa compreender, você precisa, sabe, alinhar com aquilo que Deus preparou para você. Precisa alinhar para que você entenda e entre naquilo que é o propósito de Deus. Não existe nada em vão, não existe nada em vão. Não pensa que eu estou aqui por acaso. Não pensa que eu vim aqui por acaso, porque não era nem para vir, mas Deus me enviou. Então Deus tem algo para você. Toma uma decisão. Você que está formando hoje, você que está hoje para receber o seu diploma, sabe, você que está aí, você que tem uma decisão com a sua família, sabe, às vezes numa situação ou outra, você acha que, não, eu vou deixar um pouco, não, eu vou esperar mais. Toma decisão hoje. O processo do Senhor, você não vai entender tudo,